E aí, gente boa do História e Concursos, vamos para o nosso último encontro antes da nossa resolução de questões. O professor vai ter uma resolução de questões? Vai, de cada período também, tá certo? Então veja, último encontro, né? Na semana passada eu falei a respeito do quê, professor? Eu falei a respeito do regime militar aqui no Brasil. As três fases: a fase do início da construção, né, professor? A fase da ditadura e a fase da abertura. Três fases, tá? Vimos também os três pilares, né? Que o regime militar deixou para o Brasil, que foi desigualdade, inflação, né, professor? A questão também política, as mudanças políticas, o pluripartidarismo. O que é isso, professor? Plural, vários partidos, né? Exatamente. E aí o que aconteceu, professor? Bora ver o que foi acontecer aqui no Brasil? Vamos aqui, ó, nossa canetinha mágica aqui, ó. A saga econômica da nova república. Veja, nós saímos desse turbilhão aqui que foi o regime militar. Nós não sabíamos ao certo o que ia acontecer no Brasil, né, professor? Essas mudanças todas políticas e econômicas. E como Tancredo Neves, ele falece, né? Ele morre de diverticulite, né? Isso tem outra historinha por trás, mas o outro momento eu conto, né? Ele acaba morrendo, né? Lá no hospital de base em Brasília. Assume o vice dele, José Sarney. E quando Sarney assumiu, falou: Poxa, qual é o maior problema do Brasil? Inflação. Como era a inflação, Sarney vai lançar um plano em 1986 chamado de Plano Cruzado, que era justamente, aqui ó, setinha aqui ó, isso aqui você não esquece mais nunca, isso aqui ó, que era o congelamento de preços e salário. Como assim, professor? Se a inflação ela vai aumentando, Sarney pensou que congelando, congelou. Que nem aquela brincadeira, né, professor? Parou. Não é isso? O cara fica congelado ali, não pode, né? E aí veja, se mexer. Então veja só. Praticamente ele achava que congelando preços e salários, os valores não iriam aumentar mais. Só que tem um detalhe. Quando ele congelou, o preço já estava aqui em cima e o salário aqui embaixo. Ele não equiparou, ele não deixou igual. Então não adiantou de nada, né, professor? Não, ficou a mesma coisa. O Brasil tendo inflação, você ganhando a mesma coisa e não saímos do problema da inflação. Ele lançou o outro, né, que foi o feijão com arroz também. E dentro desse feijão com arroz, ele achava o seguinte: eu vou congelar somente o preço da comida, porque aí o preço da comida não sobe e aí o povo consegue comprar. Deu certo, professor? Também deu errado, porque o povo começou a cobrar, né? Os comerciantes começaram a pisar na bola aí também. Lançou o plano verão, professor, plano verão. Durante aquele período ali do verão, o pessoal ia ter o congelamento, porque o pessoal está de férias, não vai gastar tanto dinheiro, e aquela coisa não deu certo. Três planos do governo Sarney não deu certo. Até que vai aparecer um presidente que na época todo mundo, rapaz, esse cara é bom. Fernando Collor de Mello. Rapaz, quando o Collor assumiu, todo mundo acreditando nele, o caçador de Marajás, o que aconteceu, professor, lança o plano Collor, que foi o confisco das poupanças. Olha, para poder pagar as dívidas do Brasil, ele pegou o dinheiro do povo. Aí o povo, vai, presidente, o senhor pegou o meu dinheiro. Olha, foi uma confusão. Lembro, minha mãe perdeu poupança, eu perdi poupança, né? Provavelmente alguém da sua família que está aí do outro lado perdeu a poupança também, né? Foi um negócio assim bem complicado. E aí, professor, aí o seguinte, Collor deixa o governo, né? Ele passa por um processo de impeachment, ele deixa o governo e quem vai assumir é o vice dele, Itamar Franco. E Itamar Franco, olha aqui, ó. Tchan. Junto com o ministro dele, Fernando Henrique Cardoso, era ministro, ainda não era presidente, eles vão criar esse plano através de um negócio chamado URV, Unidade Referencial de Valores, que era para deixar, ó, inflação, salário, o RV, vamos tentar deixar no mesmo valor da inflação, do dólar. Tchum, até ficar um pouquinho mais alto.
E acabou dando certo, né, professor? Deu tão certo que Fernando Henrique Cardoso conseguiu se eleger. Tá aqui, ó. A eleição ele conseguiu 2 mandatos aqui, ó. E o governo dele caracterizou-se pelo neoliberalismo, que é a privatização de empresas, o quê, professor? Estatais, do governo, do Estado, não é isso? É. Apesar, né, das 2 fases de governo de Fernando Henrique Cardoso, né, ele não pôde se reeleger mais, aí sim assume o governo o Partido dos Trabalhadores, está aqui, denominada de Era Social Desenvolvimentista. Significa o que é isso, professor? Que o presidente da República, na época, a presidente também, eles começaram a pegar commodities. Professor, o que é commodities? Matéria-prima brasileira, e começaram a botar para fora, né? Vender aquele negócio ali para que o dinheiro estrangeiro entrasse aqui no Brasil. No primeiro momento, isso foi até uma ideia boa. Foi, professor? Foi. Só que nós começamos a perder mercado lá fora. Foi, professor? Nós, por exemplo, recebemos uma enxurrada, o que acontece hoje, não somente no Brasil, mas em outros locais. O que é? Por exemplo, a China tomou conta, tudo era chinês, era caneta chinesa. Eu estou até procurando aqui, tem um bocado de coisas, né? Isso aqui é caneta, celulares, tal, tudo aquele negócio, né, chinês. Então, quer dizer, passamos a receber, né? Então, a balança comercial brasileira tem muita coisa a mais vindo de fora do que a gente conseguindo vender. Não é isso? Então, isso nós tivemos que valorizar os nossos produtos. Então, quando você aumenta preço, gera o quê? Inflação, exatamente. Tá certo? E quando, né, o presidente, né, Lula, a presidente Dilma, que sofreu o segundo impeachment, né, ela foi afastada, vai assumir o vice dela, chamado Michel Temer, né, professor? E quando Michel Temer ele tenta restabelecer a ordem, ele também cometeu um erro, que ele deixou a questão econômica, tributária, nas mãos de pessoas que começaram a tirar dinheiro do Brasil, evasão de divisas. O que acontece? Temer deixa o governo, até de forma melancólica, ocorrem eleições, né? E nessas eleições vai assumir Jair Bolsonaro. Quando Bolsonaro assumiu, coincidiu com a questão do quê? Com a questão da pandemia, né? Então, em parte assim dos problemas que ocorreram na época, fora outros também, que aí são questões polarizadas que eu não comento aqui em aula, né? Porque o pessoal apoia, outras pessoas não apoiam, não é isso? Mas ele tentou ainda fazer algumas reformas, mas foi muito tarde, né? Nesse muito tarde, ele deixa o governo e assume o atual presidente do Brasil, tá certo? Que já tinha governado já em outras situações, né? Tá no terceiro mandato dele aqui no Brasil, tá ok? Professor, mas como é que eu posso dividir assim de forma generalizada a nova república? Tá aqui, ó. Primeiro, o combate à inflação. Essa é a primeira fase. E vai resultar no quê, professor? Vai resultar na fase da estabilidade, o período que o Brasil consegue se estabilizar no mercado internacional. Tá aqui. E isso vai acontecer a partir de 1995 para cá, ou seja, 30 anos em que o Brasil está num processo de reconstrução econômica. Nós não sofremos tanto com a inflação como nós sofríamos. Não estou dizendo que ela não temos inflação, temos, tá certo? Mas não como antes. Eu vou colocar aqui um exemplo. Na época do regime militar, a inflação chegou a ser de 300% ao mês, 296% no mês. Hoje é 5,8, 5,4 e nós já sofremos. Imagine com 300%. Então, nós conseguimos uma evolução econômica, né, professor? Exatamente. Então, essas aulas aqui de história do Brasil, elas retratam, né, a base daquilo que você precisa estudar. Professor, mas eu preciso me aprofundar. Por isso que nós temos as aulas completas também de história do Brasil.
Aonde eu vou encontrar isso, professor? Na nossa plataforma, tá certo? A nossa plataforma ela vai começar a ser divulgada a partir agora de janeiro de 2026, tá bom? Professor, tem mais coisas que a gente pode comentar aqui com relação a essa fase da Nova República? Tem, que a Nova República, não esqueçam, começou em 85 e vai até a presente data, né? Mas ela é dividida em duas fases: fase de combate à inflação e a fase de equilíbrio econômico que nós comentamos agora. Tá certo assim? Professor, para que tenha a resolução de questões, o que eu tenho que fazer? Dá o like. Segundo, se inscreve. É importante, professor, aperta o sininho. Você já apertou? Toda vez que você aperta o sininho, tudo que é de novidade do canal, você é avisado, tá bom? E olha, desejo a vocês aqui, ó, êxito, bons estudos e qualquer coisa, entre em contato com o professor, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.